Muito bem, né? Vamos iniciar a nossa atividade da noite, nos entregar na mão de Jesus, pedir a Ele que nos abençoe e que nos ilumine. Antes disso, peço a todos que desliguem os seus microfones para que a gente possa ter uma reunião sem interferências, né? E então, continuando, vamos nos entregar na mão de Jesus, orar e meditar com Ele, para que Ele nos conforte e nos traga a saúde física e espiritual. Vamos então, por alguns minutinhos, cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus com um sorriso, nos convidando para um abraço. Vamos lá. Muito bom, né? Momento que a gente é envolvido por uma paz interior muito grande. A gente se sente um pouquinho mais leve, não é verdade? Vamos agradecer também a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes e a ele também por tudo que tem nos trazido de conforto e saúde. Saúde física, saúde espiritual. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nosso livro Acendendo Luzes nos traz um título hoje muito interessante. Desapego do efêmero. E o que essa lição vai nos trazer hoje de conhecimento? Né? Exatamente uma posição nossa em relação ao nosso equilíbrio perante a parte física e espiritual. E aí nós temos uma frase que está na carta que Paulo fez aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Ele diz assim nesta frase: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. O que Paulo quer nos trazer com esta palavra que ele nos coloca? Que nós estamos dormindo perante a vida está passando e nós não estamos realizando as coisas que precisamos realizar. Né? Ele também nos fala nessa carta, né? A produção incessante da natureza mal é percebida. Mal nós percebemos como as coisas caminham e como evoluem. Né? Uma árvore que era uma semente foi ali plantada, se tornou frondosa, elegante e está dando belos frutos. O que isto significa para nós perante a nossa vida?
evolução. Ela saiu lá de uma sementinha, cresceu e se multiplicou e nos trouxe frutos, né? Então, nós, na nossa vida de hoje, na nossa correria do nosso dia a dia, nós esquecemos do compromisso que a gente tem de levar o benefício em favor do progresso coletivo. E, em outras palavras, o que nos traz esta carta de Paulo aos Efésios, no final dela, ele diz assim nesse capítulo, nesse versículo, né? Acorda para a vida. Executemos as obras e o Senhor nos ajudará para ajudarmos os outros. Então está aí. Acordemos para a vida, né? E a nossa lição de desapego ao efêmero, ela nos traz uma situação que eu entendo assim, sabe? Que desde que Jesus, Deus, permitiu a evolução da medicina, né? Nós devemos acatar e cumprir, não é verdade? Nós não devemos ir contra os desígnios de Deus e de Jesus, né? Então essa carta, essa lição de hoje começa dizendo assim: é admirável que ainda hoje estejamos batendo nas superadas teclas da indiferença e da ignorância. Criaturas humanas criam cada vez mais polêmicas e confusões. Respeito do que deveria ser um ato simples e espontâneo, oriundo do desejo de servir e ajudar. Porém, a doação de órgãos ainda sofre grandes resistências por parte daqueles que não entendem que depois que a morte é consumada, nossos órgãos, assim como todo o corpo, são tão dispensáveis como o recipiente de valioso líquido que acabou. Então está aí, sintetizado nesta frase, exatamente o que ocorre conosco nos dias de hoje, né? Nós estamos insistindo em bater nas teclas da indiferença e da ignorância, né? E a gente cria cada vez mais polêmica e confusão, quando que tudo deveria ser ao contrário, uma coisa simples, exercer o ato de servir, de ajudar, ser útil, amar a vida, né? Amar a vida como ela é, como Jesus traçou ela para nós, né? Nós sabemos que nós, em nossa caminhada, nós temos altos e baixos, né? Então nós temos que estar constantemente procurando o nosso ponto de equilíbrio, né? E como que nós encontramos ele? Servindo e ajudando. Servindo e ajudando, né? E aí ele coloca o exemplo da doação de órgãos, né? Que é um ato que você está valorizando a vida, você está perpetuando o amor de Jesus.
Porque eu entendo que se isso aconteceu, foi porque ele permitiu. Não é? Então, o que nós estamos fazendo com isso? A caridade, ajudando ao próximo a desfrutar mais da vida. Não podemos ir contra esse desígnio de Deus. Na antiguidade, muitos povos chegavam a enterrar seus mortos com seus pertences, para que não lhes faltasse nada na vida futura. Por exemplo, os egípcios, que eram sepultados até mesmo com alimentos, mas hoje é demasiada falta de conhecimento achar que doando um órgão ele possa nos faltar depois. Ainda mais observando a afirmação expressa no Evangelho: temos aquilo que damos. Né? E a grande observação e afirmação expressa, né? Desapego ao efêmero. Né? O que significa isso para nós? Nós estamos vivendo a nossa vida material. Né? Estamos com um corpo físico emprestado. Não é nosso. Ele pertence à Terra. Porque muitos já viram nos campos santos, em cemitérios, do pó viestes, ao pó voltarás. Né? Então, por que eu tenho que valorizar as coisas materiais? Antigamente se fazia até embelezamento para poder enterrar o defunto, né? Colocavam coisas, pertences. Mas naquela época, a vivência em relação à espiritualidade era outra. Não existia o conhecimento que nós temos hoje. Né? Hoje, nós, como espíritas convictos, sabendo de como é a caminhada da nossa espiritualidade, né? Entendemos muito bem o porquê que nós estamos aqui. Recebemos constantemente orientações dos nossos irmãos, dos nossos mentores espirituais, de como nós devemos conduzir a nossa vida. E aí entra aquela série de situações, de leis, né? A lei do livre-arbítrio, né? A lei da fé, do amor, do perdão. Perdão, esse sentimento que tanto precisa ser valorizado, não é verdade? Porque aquele que tem o sentimento de perdão, que não conseguiu superar ele, não conseguiu desapegar dessa mágoa, do rancor, ele vai alimentar isso por muito tempo. Esse é um sentimento que nos acompanha. Não tem jeito, né? Não é material. Ele é um problema espiritual, de relacionamento. Estabelecer o nosso bem-estar com todos que nos circundam, com todos que estão junto de nós. Não é verdade? Então, é assim que nós precisamos começar a pensar. A maioria das pessoas que não são favoráveis a esse tipo de doação se baseia em argumentos frágeis e destruídos de lógica. Por exemplo, o medo de que retirem seus órgãos enquanto ainda estão vivos, sendo que a medicina vive uma fase adiantada, impossibilitando tal erro.
Outros ainda se apegam ao fato de que temem sentir dor durante a retirada dos órgãos, esquecendo que recém-desencarnados estaremos experimentando tantas outras situações diferentes que, se fossem comparadas com a retirada de órgãos, esta cairia na indiferença. Né? Então, quer dizer, nós temos tantas coisas para desfrutar na espiritualidade, tantas coisas que reparar, porque, na verdade, se nós conduzimos muito bem a nossa caminhada aqui na vida material, né, nós agimos de acordo com as leis morais, de acordo com o que Jesus nos ensinou através do Evangelho. Não tenho por que temer nada, né? Não tenho por que temer. Nós somos, conduzindo a nossa vida dessa forma, pessoas realizadas, pessoas felizes, de bem com a vida. Né? Isto que é muito importante, estar de bem com a vida. Né? Então, é assim que nós precisamos estabelecer a nossa caminhada. Dor, porque vão retirar um órgão do meu corpo? Não, de jeito e maneira, de forma alguma. Né? Existem situações, deixamos até dar esse parêntese, né? Pessoas que estão na espiritualidade, mas, vamos dizer assim, não caiu a ficha. Né? Estão em sofrimento. São espíritos, são irmãos que precisam de orações, porque eles estão sentindo ainda todos os efeitos da materialidade. Né? Por exemplo, uma pessoa que sofre um infarto fulminante e teve uma dor tremenda no peito, ela sente isso ainda na espiritualidade. Por algum tempo, passa, isso passa, mas ainda sente. Né? Acidentes violentos, acidente automobilístico, tá? A pessoa sente isso ainda há algum tempo. À medida que vai se passando, vai melhorando, a pessoa vai amadurecendo e aí, às vezes, se encontra desorientada e, através de orações, de familiares, e orações em grupos de estudo de religiões, né? Essas orações fortalecem esses irmãos da espiritualidade, né? E acabam se encontrando, e acabam sentindo que não estão mais vivendo a vida material, né? Muito bem. Nenhum argumento pode ter força na defesa da não doação quando temos uma visão de tudo de bom e de positivo que estes órgãos representariam na vida daqueles que esperam recebê-los, sabendo que podemos, através desta atitude, devolver ao próximo a saúde, a esperança e a visão. Deve ser o suficiente para vencermos todas as barreiras e fronteiras, além de concordarmos em doar, trabalhar no esclarecimento das outras pessoas, nos baseado no fato de que devemos nos colocar no lugar daqueles que esperam essa doação. Então, exatamente, aqui ele fala do benefício que você vai trazer com a doação dos seus órgãos aos nossos irmãos. Levar a saúde a ele.
prolongar a vida, devolver a visão. Hã? Já imaginaram? Ele até fala um pouco mais tarde, aqui na nossa reunião de hoje, no nosso estudo, sobre essa situação. Já imaginou a gente ficar sem visão, sem ver? Viver na penumbra? Hã? Então temos que fazer a doação. Temos que fazer esse ato caridoso de doar. Né? Há algum tempo, este é um exemplo interessante. Há algum tempo, houve o caso de uma mulher que estava grávida. Depois ficou constatado que o filho que ela esperava não possuía parte do cérebro. E, devido a isso, inevitavelmente não sobreviveria, mesmo sabendo que poderia recorrer a um aborto legal, devido às afirmações médicas do quadro irreversível, desculpa. Ela surpreendeu a todos, dizendo que teria a criança para que ela servisse como doadora de órgãos para outras que esperavam. Que bela atitude, não é? Como não é de admirar, a atitude dessa mulher foi incompreendida por muitos e chegaram a dizer que ela não tinha amor pelo filho, enquanto o que ela tinha era só amor. Grande exemplo a ser seguido, pois ao invés de se livrar do problema angustiante, priorizou as necessidades alheias, transformando sua dor em alívio e luz para os outros. Né? A gente sempre comenta isso e a gente sempre diz isso, né? Que uma situação que a gente está passando, uma dificuldade que nós temos que agradecer a Jesus, agradecer a Deus. Por quê? Porque é um ensinamento, é um momento que nós podemos reverter a situação, né? Através da dor, né? Gerar o amor, através de uma doença, de uma enfermidade. Nós podemos virar o disco, né? Então, exatamente o que ela fez, ao invés dela se livrar do problema, ao invés dela fazer o aborto que ela tinha permissão pela situação, né, que estava passando, não, ela preferiu, com essa angústia que ela vivia de ter tido um filho que seria natimorto, né? Através dessa dor que ela passava com essa gravidez, ela sentia um alívio muito grande, porque ela estava levando luz, saúde para outros que poderiam ter uma chance melhor. Ela estava mostrando que, através do amor para com os nossos irmãos, nós conseguimos superar nossas dificuldades. E foi o que ela fez. E ela superou, né? Embora essas palavras tenham a intenção de nos levar à reflexão deste problema, concordamos que nada deve ser imposto, tendo em vista a liberdade que toda criatura tem. Mas, novamente, nos lembremos de Jesus, no que tange a caridade, como caminho a seguir. Recomendava que renunciássemos a tudo, inclusive a nós mesmos. Portanto, se somarmos isso ao fato de que a medicina está no mundo a serviço da providência divina,
Façamos nós a nossa parte, impulsionados pelo desejo de servir sempre. Né? É exatamente praticar aquilo que Jesus quer de nós. Não é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. O desejo de servir sempre. Ser gentil. Ser caridoso. Não é? Isto está baseado no nosso Evangelho. Né? Está aqui, aquilo que falei lá atrás. A medicina está à disposição no mundo para a providência divina. Isso está lá no nosso Evangelho. Tudo que a medicina consegue de evolução é com a permissão do nosso querido Mestre. Nós sabemos que nada se move sem a permissão dele. Né? Então, pensemos nisso. Se ele libera, é porque nós precisamos ajudar a concretizar esse efeito. Somente a audiência da certeza de que somos filhos da inteligência suprema do universo nos faria crer que, diante de uma atitude de ajuda, poderíamos padecer em prejuízos de grande natureza. Né? Filhos de inteligência. Inteligência suprema do universo. Né? Por quê? Porque a nossa atitude de ajuda vai fortalecer tudo. Né? Não vamos padecer em prejuízos. Vejam esta parte final da nossa lição de hoje, como ela é um ensinamento maravilhoso. Em uma de nossas reuniões mediúnicas, um espírito amigo que nos orientava na intenção de nos convencer de uma vez por todas da necessidade da doação, porque assim poderíamos beneficiar o próximo e, ao mesmo tempo, exercitar o desprendimento. Pediu para que fizéssemos um exercício, dizendo para que todos fechassem os olhos, como se fôssemos cegos, padecendo pela ausência total da luz. Depois que todos estavam de olhos fechados, concluiu dizendo: pronto, agora não abram nunca mais. Não é? Aquilo que a gente comentou no início. Viver na penumbra? Viver na escuridão? Por que viver na penumbra, viver na escuridão, se podemos viver na luz? Se podemos tirar proveitos de tudo que Jesus nos ensinou, de tudo que ele nos disponibiliza. Tudo que nós temos a nosso favor, à nossa disposição, é porque ele permitiu. Por que nós não podemos dividir com os outros? Né? Por que não proporcionar a saúde material a um irmão nosso, se o nosso órgão serve a ele? Se o nosso órgão pode lhe devolver a saúde física,
Não é? Sabemos que quando nós fazemos a caridade, nós recebemos em dobro. Não é verdade? Então, o que Jesus quer de nós? Que nós sejamos efêmeros, que nós não nos apeguemos a coisas materiais. Valorizemos a espiritualidade, porque tudo que nós vivenciamos aqui na matéria é passageiro, agora, tá? Então, por isso ele diz no título, desapego efêmero. Não valorizar aquilo que não nos faz parte. O que nos faz parte, que nos pertence, é o amor que nós geramos, a fé que nós temos, a caridade que nós levamos aos nossos irmãos. O amor, a vida. Estes são os grandes valores que nós carregamos. Nós não vamos carregar nenhum pertence como faziam lá os egípcios, que levavam até comida no caixão. Né? Para quê? Sem objetivo algum, não é verdade? Então, pensemos nesse momento que essa lição nos trouxe hoje sobre o nosso encontro do nosso equilíbrio material e espiritual, nos desapegando de tudo que é transitório, tudo que passa. Muito bom. Ficamos aqui na noite de hoje. Hoje eu quero escutar bastante pessoas aí. Podem falar que o microfone está aberto. Sim, dona Sueli. Hoje nós sabemos que a doação de sangue é algo natural, graças a Deus, porque salva muita vida. Antigamente existia tabu, ainda existe tabu de algumas religiões contra a doação de sangue. Nós sabemos disso. Mas ainda não estamos preparados para a doação de órgão, por falta de conhecimento sobre o assunto. Somos ainda muito ignorantes a respeito disso. É preciso muito estudo. Normalmente, pensamos que, desculpa, normalmente pensamos que o espírito vai sentir dor na hora da extração do órgão, mesmo com a morte cerebral. Ai, desculpa, gente. Sabendo que não há mais vida no corpo, um dia a doação de órgãos também será aceita, salvando muitas vidas. Nós espíritas, nós sabemos que com o desligamento do espírito, o corpo será como uma roupa que não mais será usada. E a extração dos órgãos não trará dor para o espírito. Na questão 156 do Livro dos Espíritos, Kardec diz, ele informa que há sangue nas veias, há vida na no nosso corpo, mesmo que sendo a morte encefálica. Isso quer dizer que mesmo que já tenha sido dada a morte encefálica,
ainda existe um pouco de vida no nosso corpo. Isso é normal, porque depende muito dos desligamentos. Uns são rápidos, outros são mais lentos. Então, é uma questão que é para ser estudada. Então, como nós sabemos, tem morte encefálica, a dor não vai existir mais no corpo. Por quê? Porque é o cérebro que manda o recado para o corpo. Então, se ele já deixou de existir, também não haverá mais dor. É uma coisa que nós temos que estudar bastante para poder entender. Eu acho que só isso, gente. Obrigado, tá? Obrigado, dona Sueli, pelas suas palavras. Só gostaria de fazer uma recomendação. A dona Sueli citou um ponto, né, que mesmo após o coração parado, né, não haja mais vida, existe vida sim, porque nós temos o nosso ectoplasma, nós temos as energias que ainda correm através do nosso sangue, do nosso corpo, né? Então, nós espíritas, pessoas que são partidárias da cremação, por exemplo, né? Recomenda-se recomenda-se que a cremação ocorra depois de 3 dias, até que seja realizado o total desligamento de tudo que tem ali na matéria, né? Então, nós espíritas cremos nesse ponto, né? Aquele que é optante por ser cremado, já está definido lá que fazer isso após 3 dias, ok? Muito bom. Alguém mais quer falar? Danquer, Oi, Vitória. gostaria de fazer uma pequena participação. O começo da palestra que foi falado aí, para mim, serviu para uma injeção de ânimo, certo? Eu sou uma pessoa, assim como muitas também, de tentar, dentro de dificuldade, com as pessoas que a gente tem mais acesso, e colocar para frente a pessoa, né? Chegou lá e falou, não, é assim que vai, né? E a gente, eu que nem no meu caso, sem perceber, a gente adormece nessa situação de achar que aí as coisas ficam mais difíceis. Você vai pegar um simples serviço que você vai fazer, a coisa não vai, né? Entendeu? Aí você começa já numa situação meia que começa a ficar mais triste, né? Então, o que a gente faz? Às vezes, uma palavra assim já serve para a gente colocar a gente assim, acordar para a vida, né? Então, ó, vamos acordar, mas é difícil porque eu estou assim. Não, não. O que for fácil na vida e não tiver o esforço, a recompensa não vai ser gratificante como tudo que a gente consegue na vida aqui. Independente do tamanho, a gente, quanto mais esforço por uma simples coisa, a gente sente uma satisfação de capacidade. E basta que eu falo mais da experiência de vida aqui, né? Assim, fujo um pouco da religião, talvez. Né? Que a gente, por exemplo, às vezes alguma coisa assim, isso aqui, não sei, já falar, não dá não, vamos lá. A gente começa a lidar com uma coisa, qualquer situação, né? A hora que vê, a gente sente que a coisa vai, né? Quer dizer, é aquele upgrade que a gente sente que às vezes a gente dá umas vaciladas legal, né? Todo mundo. Então, basta, às vezes, todo mundo já deve ter percebido. É uma coisa, você se empenha e fala, não, eu vou resolver, vou. A hora que você resolve, você sente a presença de Deus. Fala, não, eu tenho Jesus, porque o Jesus está me ajudando, quer dizer. Eu amo, mas realmente a vida clareou, né? Entendeu? Que a pessoa se causa de doação, né? Doações. Então, a pessoa, por exemplo, eu conheço casos bem recentes que eu convivi,
pessoas tiveram um filho excepcional, né? Médicos, psiquiatras, e se perdido, né? E morrido, falecendo cedo demais, né? Porque ele não aguentou a carga, já ninguém fala. Eu conheço a esposa dele, tudo. Para ela, não tive essa liberdade de falar. Eu comento, tem pessoas que escutam. Ele viu que o filho dele tinha um problema, que ele começou a crescer, o menino, né? Menino bonito e tal, mora perto da meta. E a esposa teve uma outra visão da situação, né? E vive bem com o filho até hoje, eles são muito bem de vida, graças a Deus. E ele não, ele se perdeu com os vícios, com bebida, né? O médico psiquiatra. Ao passo que outras vezes uma pessoa mais simples usa isso para mostrar que a capacidade que ele tem de lidar, inclusive a vida dele começa a ir para frente numa situação dessa. Eu conheço casos também de pessoa que foi até 90 anos, com um filho desse jeito, por quê? Encarou de outro jeito a situação. A gente vai fazer qualquer coisa, às vezes a coisa enrosca, não vai, e você para e olha, não vai. Às vezes você para, vai, já estressou, você deixa. No dia seguinte você pega, olha e diz, só pegar esse número aqui, papo, está resolvido o negócio, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter calma para fazer aquela pausa na vida da gente e tomar cuidado para não adormecer, né? Sem perceber, a pessoa adormece e entra naquele marasmo lá de achar que a vida está jogando contra e tal, né? Mesmo pessoas que são positivas, né? Seria essa, assim, a minha participação, né, Dani? Assim que a gente... Esse começo aí, para mim, foi excelente. Né? Isso aí, para mim, foi remédio para a alma. Peraí, eu estou meio dormindo aqui, meu, entendeu? Valeu. Aí, uma coisinha ou outra, eu já enchendo, reclamando, e pá. Eu falei, não, isso aí, para mim, graças a Deus, foi muito Valeu, bom, né? É. Obrigado. Nós que agradecemos suas palavras e exatamente como você colocou, né? Às vezes, existem pais aí que têm filhos com distúrbios, né? São autistas tal, e sabem administrar muito bem isso, né? E assim, eu digo às vezes que não é, não é só uma expiação do autista, não. É dos pais também, sabe? É para os pais amadurecerem, fortalecer e evoluir, né? Porque sabe lá o que ele deve ter feito em umas vidas passadas? Então ele está passando uma experiência para ele valorizar, né? Valorizar e o mais importante de tudo isso, levar o amor de Jesus, né? E vamos lembrar desta frase que está no Evangelho lá de Paulo: acordar para a vida superior. Exatamente. Executemos as nossas obras, aquilo que nos cabe, aquilo que nos pertence a realizar, não é? Que o Senhor nos ajudará e nós ajudaremos aos outros, né? É isso aí, muito bom. Quem mais quer falar? Opa, perfeitamente. É mais para título de informação. Em 2008, a Inglaterra começou a mudar as leis internas sobre doação de órgãos. Então, está funcionando da seguinte forma. Se eu não quero doar, eu tenho que deixar muito bem registrado em cartório e meus parentes saber que quando eu der entrada no hospital, corro lá e aviso, esse cara não quer doar nada. Se ninguém fala nada, ninguém manifesta nada,
ele é um doador em potencial. Em cima dessa lei, a França, o Canadá, a Nova Escócia também adotaram esse sistema. Todo mundo está indo isso. E o Brasil está no caminho disso também. Isso está sendo estudado dentro da ética, da medicina e tudo mais. Mas a ideia é o seguinte: se ninguém manifestou, ninguém falou nada, ele pode salvar vidas. Então, vai inverter totalmente o papel. Né? Para mim não doar, eu vou ter que registrar, vou ter que correr atrás de cartório, avisar os parentes mais próximos para dizer, não, eu não quero doar. Vai ser respeitado. Né? Mas se ninguém falou nada, ninguém comunicou nada, ele é um doador em potencial. Então, a tendência está sendo essa. Eu estava procurando o país, eu não estou conseguindo encontrar, mas é um país de primeiro mundo, e ele é do lado ali do norte do planeta, é um país que vive no gelo, no frio. E lá estão desenvolvendo, em cima de voluntários, a doação solidária. Então, como que funciona a doação solidária para pessoas que são voluntários? Eu, Sérgio, tenho 65 anos, nunca bebi, nunca fumei, meus órgãos estão perfeito, tenho os 2 rins, e eu descobri na fila que tem uma pessoa que precisa e eu sou compatível. Então, eu concordo em tirar o meu rim e doar para esse que precisa. Porque a medicina já me avaliou que eu posso viver muito bem só com um rim. E assim mesmo como doar parte do fígado e tudo mais. Então, eu vejo como uma evolução dentro da humanidade essa visão de doação de órgãos. Porque muitos que batem na tecla falam, eu não vou doar por questões disso, daquilo, é porque ele não precisou. Um filho dele não precisou. Porque se precisar e for a única alternativa, eu duvido ele continuar batendo no peito e falar, não, vou deixar morrer, aí eu vou assumir essa briga. Então, é porque a pessoa não sentiu na carne ainda a necessidade da doação, que aquilo salva uma vida, que aquilo dá uma visão e tudo mais. Enfim, mas nós vamos falando assim da vida, a vida propriamente dita, né? Sem aquilo, o cara não vive. Então, eu achei muito interessante essa doação que eles estão desenvolvendo com voluntários. A pessoa está apta a doar alguns órgãos que ele tem condições de doar e não vai fazer falta para ele. A medicina já comprovou com tudo. Eu achei assim muito, sabe, uma evolução muito grande. E os países aí que têm vindo aí, que passaram por guerra, por um monte de necessidade, eles estão enxergando dessa forma. Não, quem não quer doar tem que registrar. Se ninguém falar nada, automaticamente ele é doador, o hospital já está instruído de localizar quem ele pode ajudar se ele estiver em fase terminal dentro do hospital, então as coisas já são muito bem engatilhadas. Eu achei muito interessante, achei que valeria a pena passar essa informação para vocês aí, que eu acompanho esse estudo, essa pesquisa, né, já há algum tempo, dentro desse assunto. E eu achei, assim, uma evolução muito grande. Graças a Deus, a turma vem vindo. E o Brasil está nesse caminho ainda, se Deus quiser. É uma grande verdade, Sérgio. Algum tempo atrás, não pouco tempo, há bastante tempo, o Brasil começou uma campanha em relação a isso, né? Que todos nós somos doadores. Isto era o tema da campanha. Nós todos somos doadores. Se nós não somos doadores, se nós não queremos doar nada, nós temos que manifestar isso. E existia um projeto na época que isso estaria claro, essa informação na identidade. Mas virou pizza, né? Não evoluiu. Mas, perante a nossa legislação, todos nós somos doadores. Mas ainda se exige, para efeitos legais e jurídicos aí, a manifestação da família em assinar se concorda ou não, né? Eu acho que deveria ser automático. Não tem que ter necessidade de estar pedindo permissão, né? É possível ser doador? Tem condições para isso? Acabou, né? Mas nós estamos aí
melhorando dia a dia os nossos caminhos, né? E eu espero que o Brasil também evolua nesse sentido, né? Da doação de órgãos. Muito importante, né? Tivemos o caso recente aí do Fausto Silva, que recebeu um coração, né? E então isso reacendeu essa situação de doadores, né? E é muito bom. Eu acho que temos que evoluir, temos que fazer o amor vencer. E a doação é um ato de amor, né? Muito bom, muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, pedindo a Jesus que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, nosso grupo de estudos, né? Que necessitam deste amor, deste carinho, no momento que atravessam dificuldades, enfermidades, que precisam desta energia, desta luz para serem fortalecidos e curados. Que Jesus abençoe a todos neste momento. Que assim seja, Pai. Também peço a Jesus que receba os irmãos desencarnados com todo o amor e carinho que eles merecem. Hoje tivemos Valdir Salcedo, paciente da nossa casa, pai da nossa amiga, da nossa colega e irmã, creio, que a espiritualidade o receba com todo carinho. E todos os demais desencarnados nesta data, porque sabemos que são inúmeros, sejam amparados pelos nossos irmãos da espiritualidade. E assim, Jesus, te agradecemos pelo grande ensinamento desta noite. Estes ensinamentos que abriu um pouco as nossas mentes, para que a gente possa enxergar a vida verdadeira, como ela é, através do desapego às coisas efêmeras, que é o nosso título da nossa lição, que nós possamos superar todas as nossas dificuldades através do amor, da luz e do carinho de Jesus e que Deus tem por nós. Obrigado, Pai. Obrigado a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Ao Dr. Bezerra de Menezes, nossa gratidão por tudo que tem nos feito, tudo que tem nos proporcionado de amor, carinho, atenção, soluções para as nossas enfermidades, atenção conosco para a nossa cura, que assim seja a nossa luz, o nosso amor perante todos. Assim, Pai, para agradecer esta noite maravilhosa, esses estudos que nos trouxe mais luz, mais horizonte para superar dificuldades, vamos encerrar com a prece de Cálice. Hoje eu vou pedir para a Tereza. Tereza, você poderia fazer para nós, Tereza? Posso sim, Daqui-Mar. Vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade dessa reunião e absorver todos esses ensinamentos da lei maior de Jesus e de Deus, que é nosso Pai maior, que é o amor. Amor incondicional a todos. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secar-se-ão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos, Senhor, a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir o vosso iluminado Espírito. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Tereza. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Que Jesus esteja junto de nós, sempre.